Fala galera, tudo bom? Pessoal, eu já devia ter gravado esse vídeo há alguns dias, infelizmente a agenda não permitiu. Quero aproveitar hoje para falar do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês que tem uma temática importante. Ele fala da prevenção ao suicídio e com isso a gente fala diretamente de saúde mental, tá? E eu sei que se algumas pessoas acharem que esse vídeo extrapola a minha função em relação a cada um de vocês, fica à vontade. Se não concordem com a minha opinião, fica à vontade também. De novo, isso aqui é só minha opinião, meu relato e a minha preocupação, tá? Para a gente falar disso, a gente precisa falar um pouquinho de números. E esses números aqui me preocuparam muito, tá? Muito mesmo. Desde ontem eu estou olhando para esses números e tentando entender como é que eu consigo transformar isso numa informação que faça sentido para todo mundo dentro daquilo que é a nossa realidade. Eu queria dividir com vocês, até anotei aqui algumas coisas que são muito relevantes, tá? Brasileiro não gosta de competir, brasileiro gosta de vencer, a gente gosta de ser campeão, tá? Então eu trouxe alguns números nos quais a gente é campeão. Já tem cerca de 4 anos, há 7 anos existe um levantamento e desses 7 anos tem 4 que a gente é campeão unânime, tá? A gente é primeiro lugar no mundo em ansiedade, de longe, chupa mundo, é isso aí. A gente é o país mais ansioso do planeta todo, pode juntar todos os países, a gente é o país mais ansioso do planeta. Hashtag chupa nós. Não bastasse isso, a gente é o país da América Latina com maior prevalência de depressão. Ainda não é do mundo, mas é ainda, tá? Ainda estamos no caminho. Tá? A gente é o país da América Latina com maior prevalência de depressão. Não bastasse isso, porque a gente não é pouca bosta, não, a gente capricha nas coisas aqui. A gente é o número 1 da América Latina disparado em sedentarismo. A gente é de longe, de todos os nossos irmãos aqui, a gente é a galera mais sedentária, mais top de sedentarismo da América Latina. E a gente é o 5º do mundo, tá? Então a gente ainda não é o primeiro, mas estamos buscando. É o 5º do mundo em fazer porra nenhuma, tá? E ficar sedentário pra um caralho. Pode achar que é coincidência ou não, mas a gente também é número 1 do mundo no uso de rede social. E aqui a conversa fica mais estranha. A gente é o país mais ansioso, um dos mais depressivos, o mais sedentário da América Latina, o 5º do mundo e o que passa mais tempo rolando tela para cima. Tá? Como era óbvio de se esperar, a gente também é o top último da América Latina em leitura de livros. Eu não sei se alguém ainda lembra como é que é um livro, tá? Mas a gente é o top último da América Latina. No Brasil, a população lê em média 1,5 livros por ano. No Chile são 10. E a gente tem uma população consideravelmente maior, tá? Teve um estudo recente feito com jovens de 16 a 24 anos, no qual eles relatavam que o maior texto lido por eles tinha até 10 páginas. Até 10 páginas, tá? Então, galera, por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente talvez não esteja se dando conta do caminho que a gente está tomando, tá? A gente está tomando um caminho em que é inevitável desenvolver doença mental. A gente está tomando um caminho que é inevitável que a gente sofra de problemas que podem levar à escolha do fim da vida. E galera, você pode acreditar no que você quiser. Na hora que a vida acabar, não dá para recuperar o que você não fez. Tá? Então, você pode até achar que você tem um outro jogo para jogar depois. Esse jogo acaba aqui.
e a gente está fazendo tudo que tem ao nosso dispor para a gente ser muito ruim nesse jogo. Hoje a gente sabe, e aí aqui eu quero usar muito número para a gente não entrar muito numa coisa de opinião do eu gosto disso, eu gosto daquilo, tá? Hoje a gente já sabe, tá? Dentro do meio científico, meio acadêmico, já não se discute mais. Não existe nenhum remédio para ansiedade que entregue um resultado mais eficiente do que exercício físico. Nenhum. Você pode procurar com todos os medicamentos já desenvolvidos, nenhum deles entrega mais do que atividade física. Os remédios para a depressão, para a ansiedade mais fortes do mercado chegam próximos do benefício da atividade física, porém com efeitos colaterais. Tá? O efeito colateral da atividade física é ficar todo dolorido, mas, bom, tudo bem. A gente sabe que hoje a forma mais eficiente de prevenir Alzheimer é a atividade física. A gente vive hoje uma pandemia de problemas que são evitáveis. Ansiedade, depressão, sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2. Todos esses problemas, eles são evitáveis. Claro, existe um coeficiente genético, algumas pessoas que serão ansiosas ou depressivas em algum grau, independente de qualquer coisa, por uma questão genética. Algumas pessoas que terão problemas relacionados ao peso por uma questão genética. Mas ainda assim, mesmo nos casos em que você não consegue evitar, nós conseguimos atenuar. Uma pessoa que tenha uma obesidade genética, que é uma disfunção, e eu garanto que provavelmente nenhum de nós vai conhecer duas pessoas assim na vida, né? Mesmo essa pessoa dentro de um ambiente saudável, ela pode inclusive não ser obeso. Uma pessoa que seja patologicamente depressiva ou patologicamente ansiosa, ela vai ter crises durante a vida? Vai, provavelmente vai. Pode ser que em algum momento precise fazer uso de medicamento? Provavelmente sim. Mas se ela tiver uma rotina de alimentação adequada, atividade física adequada, sono adequado, essa pessoa vai ter uma vida absolutamente normal em 99% do tempo. E o resto do tempo vai ser crise. Mas essa crise não é mais do que 1% da vida. Tá? A gente hoje vive um mundo em que a gente procura muito o que é o mais fácil, sem nem entender a outra parte. A gente se poupa demais de esforço, se poupa demais de desconforto, se poupa demais de qualquer possibilidade de dor, sem entender que é através do esforço que você conquista coisas e não de outras formas. É através do desconforto que você evolui. É através da dor que a gente aprende e busca novas soluções. Galera, tudo isso a gente pode resumir que a gente está falando de atividade física, a gente pode mesmo, porque a principal ferramenta para todas essas coisas que a gente está falando é a atividade física e uma rotina saudável. Mas a gente também precisa lembrar que a gente está falando não só disso. A gente está falando de tudo aquilo que constitui a construção da nossa mentalidade, principalmente. Tá? Se a gente for frágil demais para a vida, se a gente não conseguir se expor a uma determinada quantidade de desconforto, de sofrimento e de dor, a gente não consegue viver no mundo real. Porque o mundo real ele sempre vai ter isso. Dificuldade, desconforto e dor. Então, a gente precisa considerar se a gente está, para nós mesmos e para nossa família, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente está, primeiro, disposto a apoiá-los no momento em que eles precisam de apoio. Segundo, disposto
a entender que nós e todas as pessoas que a gente ama precisam lidar em diferentes graus, diferentes níveis, com dificuldades para se tornarem mais fortes e conseguirem lidar com outras coisas. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a saúde mental não é só problema patológico. A saúde mental trata de tudo aquilo que a gente tem dificuldade de se relacionar com a vida real. Tá? E eu acho que hoje a gente vem se apegando a coisas como redes sociais, que têm a sua função, são uma ferramenta interessante, mas que rapidamente pode ser distorcido para você perder a noção da realidade, desconectar da realidade, parar de lidar com problemas reais da realidade, para viver um mundo fantasioso, que só vai trazer mais pressão e mais cobrança. Tá? As pessoas são muito mais nocivas no meio virtual do que no meio real. Porque lá existe a ideia da impunidade. E aí você vai tendo as pessoas cada vez mais presas a um ambiente nocivo, mas que elas também não conseguem sair. Quanto mais tempo a gente fica preso em comportamentos que são nocivos, menos a gente se expõe a comportamentos que são evolutivos. De novo, eu continuo acreditando que a atividade física é o número 1 desses. A gente consegue mudar a vida inteira só com isso. A gente consegue mudar a vida inteira com 1 hora de exercício por dia. De preferência, se esse exercício for muito intenso. 1 hora por dia, consegue mudar a vida. Mas outras coisas são tão importantes quanto a capacidade de deixar o celular de lado e pegar um livro. A capacidade de ter uma conversa com alguém sem olhar o celular. A capacidade de ter uma noite de sono tranquila. A capacidade de ter uma alimentação por dias seguidos sem precisar de um junk food porcaria da vida. A capacidade de lidar com a vida sem precisar de álcool, drogas ou outras coisas que às vezes a gente usa para aliviar a pressão. Eu até peço desculpa, o vídeo está longo, mas eu acho que esse é um assunto que a gente precisa, em algum momento, considerar com mais calma e pensar se a gente está fazendo a escolha que a gente gostaria que a gente fizesse. E esse é um termômetro interessante, para os pais, para quem tem filhos, assim, essa é a vida que eu gostaria que os meus filhos tomassem. É assim, se eles me vissem exatamente do jeito que eu sou. Era isso aqui que eu queria que eles vissem? Porque se não for, talvez seja tempo de mudar. Se você está numa posição em que está apertado, está difícil, a vida não está do jeito que deveria ser, pede ajuda. Tá? E eu sei que pedir ajuda às vezes não é fácil. Mas a outra alternativa não é a melhor. Tá? A alternativa de guardar para si não é a melhor. A gente precisa, como indivíduos, como comunidade, como sociedade, aprender a construir coisas que coloquem a gente um passo à frente e não o que a gente tem feito que coloca a gente um passo atrás, tá bom? Galera, esse é um mês que tem uma temática delicada, mas que também precisa ser abordada. Se eu ofendi alguém ou se alguém se sentiu muito desconfortável com o assunto, eu peço desculpa de verdade, não era a intenção. Mas acho que vale a pena uma consideração. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui e a gente bate um papo. Um abraço para vocês.